o link, né, da gravação, caso alguém queira ver, e também para as pessoas que não conseguiram entrar nessa noite, né, por alguma questão, algum motivo, podem revê-las depois. E eu vou explicar, então, um pouquinho mais sobre como será o projeto. Então, o projeto Rede Viva é um projeto já antigo, nós trouxemos aí uma cara nova para ele. Eu faço parte, então, de uma ONG chamada SOS Vida, estou indo para baixo aqui, né? Não sei se vocês conhecem aqui da cidade, então provavelmente vocês conhecem o Toninho, o pastor Antônio Carlos, que está bem à frente aí da SOS Vida, e o projeto Rede Viva é um projeto dentro dessa instituição, da SOS Vida. E o nosso intuito, né, nós elaboramos um projeto, então, é uma campanha de valorização à vida para crianças e adolescentes, que tem, né, o objetivo de capacitar profissionais da área da educação, da saúde e a população de um modo geral a respeito da prevenção do suicídio, do bullying e da autolesão. E nós fomos contemplados, então, pela Itaú Social, nós temos outros parceiros também, como a Unimed, o próprio Conselho da Criança e do Adolescente, a Prefeitura, né, o município de Medianeira. Nós temos alguns parceiros, apoio, né, nesse projeto, e nós fomos contemplados, então, pela Itaú Social. E nós vamos trabalhar, então, diante desses 3 eixos: o bullying, a autolesão e o suicídio. Algumas etapas, né, eu quero passar aqui para frente, para vocês entenderem como que a gente vai trabalhar, né? O primeiro passo, que é esse que está acontecendo, são as capacitações para os profissionais, né, da educação, saúde e OCS. Nós já fizemos a capacitação para o terceiro setor, estamos trabalhando, então, com os profissionais da educação, já fizemos algumas turmas com o pessoal do município, agora iniciamos com o pessoal do estado e das escolas particulares, e futuramente, então, nós vamos abrir outras turmas para o pessoal da saúde. O intuito é o quê? Nós oferecemos, né, ofertarmos esse serviço de capacitação para os profissionais. Futuramente, então, nós vamos estar prestando uma consultoria, né, um acompanhamento, como se fosse uma mentoria para desenvolvimento de ações. Então, a ideia dessa capacitação não é somente nós trazermos conteúdo, orientação, conscientização a respeito do tema. Isso é muito importante. Mas a ideia é nós também elaborarmos algumas ações, trazermos esse conhecimento mais próximo da prática. Então, aproximar esse conhecimento mais do dia a dia de vocês, de cada escola, de cada contexto, né, levando em consideração o contexto de cada um, de cada lugar, né, e desenvolver algumas ações, projetos mais pontuais que podem ser feitos e também projetos mais prolongados. Então, a ideia é a gente unir o conhecimento com a prática, né, o conhecimento teórico com a prática. Então, o curso vai ser bem mesclado, com muita coisa prática, ideias, e depois a gente vai ter alguns momentos, né, pós-capacitação, nós vamos ter alguns momentos de mentoria e desenvolvimento de ações, onde a gente vai elaborar um pouquinho mais detalhadamente algumas ações. Então, a gente vai visitar os colégios, vamos estar mais próximos de vocês, para tentar desenvolver algumas ações aí voltadas à prevenção dos 3 eixos: bullying, suicídio e autolesão. Logo em seguida, né, isso ainda é esse ano, é a nossa proposta, nós vamos preparar alguns simpósios para as famílias. Então, a ideia também é trazer esse assunto e aproximar esse assunto das famílias. Antes mesmo, né, se vocês perceberem aqui a última ação aqui, que é o ciclo de palestras e roda de conversa com os alunos, antes mesmo disso, nós achamos muito importante trazer esse assunto para os pais. Então, primeiramente, capacitar os profissionais, os professores, mais propriamente, né? Depois as famílias e depois os alunos, né? A ideia é trazer esse tema também, aproximar para os alunos. Então, nós temos aqui
a capacitação, né, eu já falei, a consultoria, então essa mentoria, os simpósios para as famílias, então a ideia é levantar esse tema, trazer essa questão, aproximar esse assunto das famílias, né, tirar dúvidas deles, orientar as famílias, que nós acreditamos ser muito importante. Nós temos, então, esse ciclo de palestras para os alunos, né, trazendo também esse assunto para mais próximo deles, e seria basicamente isso, né, eu queria, então, já colocar aqui para vocês, para a gente iniciar o nosso tema, tá bom? Como que vai funcionar, gente? Então, as aulas serão gravadas, né, o pessoal entrou um pouquinho depois, e depois eu vou disponibilizar. Cada aula, nós vamos ter, no final de cada aula, nós vamos ter um pequeno questionário, é muito simples, tá? Esse questionário vale aí como a sua presença e também para o certificado no final do curso. Mas são perguntas que, se você acompanhar a aula, facilmente você vai conseguir responder. Não é nada extenso, são cerca aí de 2 ou 3 perguntas. E depois também nós vamos ter um pequeno questionário de satisfação, porque é muito importante nós sabermos o que você está achando, a sua opinião, né, o seu olhar a respeito do curso, para a nossa melhoria. Então, pode ser bem sinceros aí, cada módulo, então, será avaliado por vocês, e esse feedback, esse retorno, é muito importante para nós, tá? Então, sem mais demora, eu queria, então, dizer para vocês, novamente, sejam bem-vindos, se precisar, sintam-se bem à vontade, a minha intenção aqui é construir um saber junto com vocês, a qualquer momento, né, eu gosto muito da interação, de conversar, ouvir a opinião de vocês. Esse assunto é um assunto bem delicado, nós vamos começar, então, com o suicídio. Hoje eu vou tratar um pouquinho desse fenômeno ao longo da história, então eu vou explicar um pouquinho por que a gente escolheu esse tema e nós vamos já caminhando por ele, né? Antes disso, eu quero me apresentar trazendo um pouquinho, né? Eu sou formado, sou bacharel em Direito, em Teologia, estou me formando, então esse ano eu termino a graduação em Psicologia. Tenho a intenção de clinicar e continuar trabalhando aí com projetos sociais na área da psicologia. Tenho formação fundamental em logoterapia, que é uma abordagem da psicologia e análise existencial, depois eu vou falar um pouquinho disso. É uma abordagem da psicologia que trata muito da questão do sentido da vida. Existe até um livro muito interessante que se chama Em Busca de Sentido, que depois vou comentar um pouquinho para quem quer saber um pouquinho mais a respeito. Sou coordenador, então, do Grupo de Apoio Sobrevivências, vou falar mais sobre isso também, e atualmente trabalho, então, como professor do Colégio Bertone, ministrando a matéria de inteligência emocional e habilidades socioemocionais, do Fundamental 2, então, do 6º ao 9º ano. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que é do Grupo de Apoio Sobrevivências, acho muito importante falar sobre isso. É um grupo que eu faço parte, sou coordenador desse grupo. O grupo já existe há 3 anos e meio aqui na cidade de Medianeira. É importante eu falar para que vocês divulguem também, porque nós estamos falando de um tema que talvez seja muito próximo, né, à realidade que nós convivemos. Talvez você conheça alguém que já tentou o suicídio, que tem pensamentos de morte, talvez perdeu alguém da família. O luto por suicídio é um luto muito delicado, difícil. Então, é muito importante essa informação, porque nós temos um grupo aqui na cidade preparado com esse objetivo de acolher as pessoas que têm questões relacionadas ao suicídio. Então, pensamentos de morte, tentativas, amigos ou familiares aí que tenham, né, porventura, estão enlutados pelo suicídio. O grupo acontece, então, toda quinta-feira, das 7h30 às 21 horas, às 9 horas. Nós temos um espaço preparado para receber essas pessoas. Então, qualquer
situação, se você quer alguma informação a mais sobre o grupo, hoje nós temos a Michele, que é psicóloga, já formada, atua aqui em Medianeira, né? Ela tem uma clínica aqui, ela faz parte do grupo, está comigo, então, todas as quintas-feiras, tá bom? Algumas referências que eu vou utilizar nessa noite e, né, nas minhas aulas, se você quiser anotar, é bem interessante. Eu tenho esses livros também, eu só não tenho esse primeiro livro, o Crise Suicida, mas os outros eu tenho, e empresto para quem tiver interesse, de bom grado, né, empresto, com certeza acredito que é um conhecimento que a gente precisa compartilhar. Então, esse primeiro livro do Crise Suicida é do Dr. Neuri Botega, ele é um psiquiatra do Brasil, brasileiro, ele é um dos grandes nomes aí do Brasil que trabalham na questão da prevenção do suicídio, então ele tem muito material na internet, de vídeos, mas esse livro, especificamente, ele traz, desde um panorama histórico até os dias atuais, ele passa pela psicologia, pela sociologia, pela área médica e psiquiatria. É muito importante. Esse livro do meio, chamado aí, né, tem um título bem interessante, A Tristeza Transforma e a Depressão Paralisa. A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Também dele. É um livro também muito interessante, muito importante, eu paguei aí R$ 25, mas é um livro que tem cerca aí de 200 páginas. Ele escreve em três fases esse livro, né? 3 etapas. A primeira etapa é para pessoas que não querem, que estão passando pela depressão, que estão adoecidas, né? Estão num quadro depressivo. Então, são capítulos bem curtos, com uma linguagem muito acessível. A segunda etapa é para pessoas que querem ajudar. Então, para família, para amigos, pessoas próximas, né? Professores. E a terceira etapa é para quem quer se aprofundar a respeito da depressão. E é interessante que ele faz uma distinção muito legal e muito interessante, que é a diferença entre a tristeza e a depressão. E esse último livro, né, chamado aí de Programa RAISE, que é da doutora Karina Fukumitsu, ela é uma psicóloga também do Brasil, um dos outros grandes nomes aí, ela tem um trabalho muito importante nas escolas, principalmente, inclusive esse livro, ele traz, né, ali a pós-venção e a prevenção em escolas, e é um programa que ela desenvolveu para implementar em ambiente escolar. Então, tem desde cartas para os pais, o que fazer quando um suicídio acontece no colégio, como falar sobre isso para crianças, com a equipe, desde a questão da prevenção e da pós-venção. A pós-venção é um termo que foi criado por um psicólogo chamado Edwin Schneidman. E a pós-venção significa, né, todo cuidado prestado depois que o suicídio acontece. Então, a prevenção é tudo que vem antes, tudo que nós fazemos antes para prevenir. Quando o suicídio acontece, todos os cuidados prestados, que são muito importantes, porque quem fica também sofre, quem fica precisa do apoio. Esse termo chamado pós-venção, então, significa todas as ações prestadas depois que um suicídio acontece. Eu trouxe aí, então, para iniciar a nossa reflexão, os nossos estudos, uma frase de Rubem Alves, que diz: temos a capacidade quase infinita de suportar a dor, desde que haja esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, mas o certo seria dizer a penúltima. Há uma morte que começa antes da morte, quando conclui que não há mais razões para viver. Quando morrem as razões para viver, entram em cena as razões para morrer. Olha só,
ele traz, né, Rubem Alves, traz a ideia de que quando não há mais sentido para a vida, então as razões para morrer começam a aparecer. E a logoterapia tem muito a dizer a respeito disso, porque ela diz que o homem, né, nós estamos em busca de sentido, o sentido nos sustenta, nós precisamos disso. Então, eu só coloquei ali para a gente começar a refletir sobre esse assunto. Por quê? Porque é um assunto, gente, que é envolto de muitas barreiras e paradigmas, então nós vamos precisar abrir um pouquinho, né, a nossa guarda a respeito desse tema, que é muito delicado, que é muito complexo, que às vezes vai tocar aí algumas crenças nossas, que nós precisamos aprender a lidar. Então, crenças errôneas, a gente pode pensar em crenças como, por exemplo, a gente não pode falar sobre suicídio, porque se nós falarmos sobre isso com adolescentes, por exemplo, vai que, quando a gente fala, a gente estimula eles a pensarem sobre isso. Então, é melhor não falar. Isso é uma crença errada, isso é um mito que nós precisamos derrubar ele. Hoje, já se sabe que é muito importante falar sobre esse assunto. Não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, de maneira ética, por isso que é importante o conteúdo, a parte da ciência a respeito disso, os estudos científicos, para orientar a nossa fala. Mas falar é a melhor solução. Então, nós vamos enfrentar, quando nós lidamos com esse assunto, às vezes o medo, e os diversos tipos de medo que esse assunto pode causar em nós. Até mesmo, né, eu coloquei esse medo de perguntar. Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos, né, com um adolescente, por exemplo, que nós estamos percebendo que ele não está bem, há um certo receio, na maioria de nós, de perguntar a respeito desse assunto para o adolescente, né? Perguntar literalmente, diretamente, olha, você está pensando, já passou pela sua cabeça esses pensamentos aí de tirar a própria vida, de se matar? Nós temos um certo receio, e é até normal pensar sobre isso e ter esse medo, né? Levando em consideração a questão de que, se eu perguntar e ele responder que sim, o que eu faço? Né? Isso reflete a falta de preparo que nós temos e nós não fomos educados, né, orientados a respeito desse assunto para sentir segurança, para falar sobre isso, né, para perguntar diretamente. Então, o intuito dessa capacitação é também nós sentirmos mais segurança para tratar desse tema quando ele aparecer, né? Porque nós estamos aí, os professores principalmente, estão lidando diretamente com os alunos, e quem é professor sabe que volta e meia, isso não é tão raro assim, aparece, a gente percebe nas conversas, né, alunos podem buscar a sua ajuda, então esse assunto pode aparecer, até mesmo na família, pessoas próximas, né, no ambiente escolar. Então, sentir segurança para falar sobre esse assunto é muito importante. Não saber o que fazer, né, isso que eu estava falando. O medo vem muito disso, da gente não saber o que fazer. E a ideia do curso não é trazer para vocês um peso de uma responsabilidade, por exemplo, que um médico tem, que um psicólogo tem. São áreas e funções diferentes que cada um tem, sim, né, o seu meio de atuar, a sua área de atuação, mas a ideia aqui não é trazer uma responsabilidade além da conta de cada função, de cada, né, função que cada um exerce. Sentir-se responsável, né? Essa ideia. Eu não vou perguntar, porque se o adolescente me disser que vai se matar, eu vou me sentir responsável, eu não sei o que fazer, e aí, né? Então, a ideia não é trazer um peso sobre vocês, de que vocês precisam dar conta de toda demanda, toda questão que aparecer. Mas a ideia, sim, é trazer uma segurança e esclarecer algumas coisas sobre o tema,
instrumentalizar e trazer uma prática mais próxima da realidade. Então, o suicídio, eles sempre ocorreram ao longo da história, né? Não existiu nenhuma sociedade, nenhuma época aonde não ocorreu o suicídio. Eles sempre ocorreram. É um assunto difícil, e eu costumo dizer, ele é difícil, ele é delicado, por quê? Porque ele parece ser uma espécie de traição da vida, né? Existe um instinto em cada um de nós pela sobrevivência. Nós estamos sobrevivendo, buscando sobreviver, enfrentar situações. Existe essa vontade de viver em cada um de nós. E aí, quando alguém tira a sua vida, parece, né? É difícil da gente entender, é delicado, porque parece que alguém está traindo esse instinto. Nós não compreendemos isso muito bem. Então, é um assunto que envolve muito tabu, é um assunto que eu costumo dizer silenciado e silencioso na nossa sociedade. E isso é um grande perigo, porque enquanto nós não conseguirmos falar de uma maneira aberta, clara e empática sobre esse assunto, o tabu ele vai se perpetuando ao longo da história, né? Então ele é silenciado pela sociedade de modo geral. A gente pode pensar não só no suicídio, mas no sofrimento, né? Que lugar que o sofrimento tem na nossa sociedade? Hoje, você dizer que você está triste é muito difícil. Por quê? Porque se você diz que você está triste, de modo geral, significa que você é alguém fraco. Então, é muito melhor eu me calar, eu aguentar em silêncio, do que eu abrir e falar sobre o meu sentimento, sobre o meu sofrimento. E sozinho, esse fardo, né, ele vai crescendo e vai se tornando cada vez mais difícil. O suicídio, então, ele é um tabu e ele é algo que é silenciado pela nossa sociedade muito mais, né, do que o sofrimento. Esse assunto também é difícil, por quê? Porque ele nos coloca num lugar de impotência. Porque todos os esforços que nós podemos fazer, que nós podemos aí atuar, mesmo assim, né, um professor, por exemplo, que tem segurança de falar sobre o assunto, entende sobre o assunto, até um profissional, né, da área médica, um psiquiatra, um psicólogo, que lidam diretamente com a questão da saúde mental, podem não dar conta. Isso não significa que foi culpa desse profissional, não, porque esse assunto nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O suicídio, ele não tem uma única causa, ele tem várias causas. Ele é uma mistura de muitos fatores, de muitas influências que acabam culminando na morte, né, no suicídio. Então, esse lugar de impotência, por mais que você dê o máximo, pode ser que ainda não seja o suficiente. E isso não significa que é culpa da família, por exemplo, né, do professor, do amigo. Então, a gente vai ver também essa questão da culpa de quem fica, que é um fator que complica muito também, né? Quem fica também sofre, e a culpa é algo muito presente quando o suicídio acontece. E uma postura importante, então, diante desse assunto é o quê? Estar aberto para compreender, né? Se abrir um pouco mais para entender esse fenômeno de muitos fatores, né? De várias questões aí. Um fenômeno, então, que ele é complexo e multifatorial. Então, envolve não só um só fator, mas muitos fatores. Por isso, gente, que eu propus essa primeira aula de nós fazermos um panorama histórico para que nós venhamos a enxergar não só com um olhar, de um ponto de vista, mas de vários pontos de vista,
tentando enxergar essa multifatoriedade para que o nosso olhar a respeito do suicídio seja ampliado e não reduzido, né? Quando eu digo assim, fulano se matou por causa disso, eu estou reduzindo esse fenômeno. Sempre existe uma história muito maior por trás. Pode ser que, por exemplo, né, quando algo acontece assim, uma tragédia, né, um suicídio ocorreu, a gente vai ouvir falar, né, fulano se matou porque foi traído, porque se divorciou, porque ficou desempregado, né, relacionando a uma causa. Foi isso que aconteceu. Se a gente for investigar, sempre tem uma história muito longa, muito grande por trás, e não só um fator. Aquilo pode ser a gota d'água, foi a gota d'água, né? A violência doméstica foi a gota d'água, o abuso sexual foi a gota d'água, o desemprego foi a gota d'água, mas antes disso, teve muitas outras coisas que colaboraram até chegar nesse ponto insuportável, né? Então, olhar dessa forma, não só de um ponto só, ajuda a compreender o fenômeno e ajudar as pessoas, né? Então, vamos lá. A ideia é trazer, então, o suicídio ao longo da história, mais do lado aí ocidental, né, do que do lado oriental, no nosso lado aqui ocidental, então, desde a Grécia, da Roma, da Idade Média e da Idade Moderna, tá? Então, na Grécia e na Roma, o suicídio era visto como algo até tolerável, era até visto aí como um motivo de uma virtude. Existiam aí, então, as pessoas, por exemplo, como Sêneca, que acaba se matando e é visto como um ato heróico ali, então era um assunto até tolerado, visto como algo de muita coragem, né? Mas ao ponto que os dias vão passando e nós vamos pular aí para a Idade Média, a gente vai ver uma marca muito presente a respeito do suicídio, que é a condenação sobre essa atitude. E na Idade Moderna surgem aí, então, os dilemas. A Karine falou, sacrifício aos deuses, né? As pessoas, os mártires, né? E na Idade Moderna aparece, então, com o advento aí da ciência, a ciência avança, traz questões, traz estudos científicos, então, na Idade Moderna aparecem mais perguntas do que respostas, mas esse assunto é mais compreendido, né? Então, a ideia da Grécia, ali da Roma, era algo visto como honroso. Na Idade Média, então, é marcado, né, como uma proibição, e na Idade Moderna, ciências, né? Coloquei, então, a liberdade, punição e problemas. Mas partindo da Idade Média, né? A ideia, então, é olhar para esse fenômeno, por quê? Porque depende de como cada indivíduo vê a questão do suicídio, isso vai influenciar em muito como eu vou agir. Qual será a minha atitude em relação a quem sofre? Se eu estou cheio de preconceitos, tabus, ou a ideia do suicídio para mim é uma ideia muito reduzida, com certeza a minha atitude vai condizer com isso. Então, eu não vou conseguir ajudar muito as pessoas, né? Se eu olho para o suicídio, por exemplo, como algo que é uma frescura, com certeza, diante de alguém que está sofrendo, a minha atitude vai ser o quê? Julgar essa pessoa, né? Agir como um preconceito. Então, depende como nós olhamos, vai influenciar muito como nós agimos. Nos livros sagrados, né, não só na Bíblia, mas em outros livros, a Bíblia é muito presente aqui na questão do Ocidente, não existe uma condenação direta, né? A questão das interpretações, das insígnias depois, né, que trazem algumas questões aí a respeito de uma proibição e de uma condenação, mas diretamente não há.
Então, uma época muito marcada pelo obscurantismo, pela proibição e pela punição. O que isso resultou, né? Um medo muito grande, uma rigidez de pensamento e uma angústia muito grande, né? Então, a gente vê, era visto, então, na Idade Média, como uma ação única, decorrente e diretamente, né, chamado aí do demônio. Até a imagem aqui ao lado está, né, uma mulher, e aqui tem a espécie, né, simbolizando um demônio influenciando a cabeça, né, a mente dessa pessoa. Aqui em cima a gente pode ver escrito desperatio, né, que hoje para nós é conhecido como desespero. Né? A questão aqui é essa única visão, né? É ver dessa única forma. É um olhar muito reduzido. Então, era visto como um pecado que não tinha perdão. A punição, né? Havia punição de impostos para a pessoa que se matou. A família, então, enlutada pelo suicídio, ela era desonrada. Então, em muitos lugares, a família, né? Não havia funeral, essa pessoa não tinha direito a um funeral ali digno, ela era enterrada longe da cidade, até mesmo, né, a família tinha que arcar com tudo, a família era lesada, então ela perdia os bens da família eram confiscados, né, em alguns locais, havia até alguns rituais, por exemplo, né, por exemplo, quando um suicídio acontecia, essa pessoa morta, né, esse cadáver, ele era arrastado na cidade, amarrado aí a cavalos, e essa pessoa era exposta diante da população, né, como se passando a mensagem, né, olha só o que acontece com alguém que se mata, não faça isso, né, uma ideia de educação através do medo, da punição, da proibição, e que não deu muito certo, não ajudou muito, porque havia muito medo, né? Deixa eu ver o que o Fernando falou aqui. Confesso que eu mudei o olhar sobre o suicídio depois que meu irmão se suicidou. Até então eu também via como uma frescura. Olha só. Muito importante, Fernando, esse seu relato, tá? É algo muito próximo, né, a nós. Então, esse olhar, ele precisa ser um olhar de empatia, de compaixão, de abertura, para que a gente possa lidar de uma melhor forma, né? Porque ninguém está livre desse assunto. É um assunto que eu costumo dizer que está muito próximo a todos nós. Olha só, ao fim da Idade Média, né, então, se tem a ideia, né, eu trouxe aqui essa escrita, né, a pedra no cérebro, eles chamavam aí de pedra da loucura. O que acontece, né? Tem essa imagem do lado aqui, eram os médicos da época, né, não era esse nome, mas eles tinham essa função de lidar com a saúde das pessoas, os sacerdotes, né, e eles ali, né, na imagem, ele está analisando a cabeça da pessoa, e eles começaram a elaborar essa ideia de que havia uma pedra ali, e eles nomearam, chamaram isso de pedra da loucura. Olha só que interessante, eles começam a dissociar, ampliar o olhar e trazer um olhar e uma noção mais psicológica do fenômeno, do suicídio, né? Pensando aí numa doença, em algo psicológico, né? Dissociando da ideia simplesmente única, né? Da questão da religião. Não que a religião não seja importante, nós vamos ver depois que a religião é um grande fator de proteção e tem muito a contribuir na questão da prevenção do suicídio, né? Na Idade Moderna, então, aqui no século XVII, né, no início, então, da Idade Moderna, nós temos esse autor chamado John Donne, ele é um pastor anglicano, e ele escreve um livro chamado Biothanatos. Olha só, né, traduzindo aí seria Anatomia da Morte, um livro assim que foi para a época muito revolucionário, e uma ideia curiosa desse autor e desse livro é que o John Donne, ele escreve
né, o livro, e pede para que o livro seja publicado, né, trazido ao público somente 18 anos depois da sua morte. Por quê? Olha que interessante, né? Ele já sabia que se publicasse na época esse assunto, dessa maneira como ele escreveu, iria causar muito estranhamento, as pessoas não iam entender, aceitar, porque as crenças e os tabus ainda eram muito rígidos nessa época. Então, ele, a pedido, né, escreve e pede para que esse assunto, né, o livro dele, seja publicado 18 anos depois da morte dele. E ele tem um subtítulo do livro, que é a frase que eu coloquei aqui: o homicídio de si mesmo não é tão naturalmente um pecado que não possa ser entendido de outro modo. E aí ele começa, então, a dissociar a ideia puramente de pecado com o suicídio, né? Vamos ampliar o olhar. Ele não nega essa ideia de ser um pecado, mas ele também traz uma outra forma, né? Pode não ser só isso, ele questiona. Nós temos um outro livro importante chamado Melancolia, aqui, né, entrando no século XVII, que tem aí uma frase aqui também, olha só: se há inferno nesse mundo, ele se encontra no coração do homem melancólico. O suicídio, então, era proibido na Idade Média, e agora ele passa a ser, então, nessa época, a época aqui de Shakespeare, né, ele começa a ser encenado nos palcos, nas peças de teatro. Então, a multidão, o povo, a sociedade começa a se inteirar desse assunto, né? Só nas peças de teatro aí do Shakespeare, há em torno de 76, né, menções do suicídio, algo bem interessante para a época. Então, começa a se romper muitos tabus e se falar mais sobre o assunto, né, trazendo essa forma lúdica do teatro. Então, o suicídio vai aparecendo ali como um dilema humano, né? Então, aproximando essa questão do suicídio para a sociedade. Esquirol, um filósofo, escritor bem interessante também, ele traz uma frase que ele diz: o homem só atenta contra os seus dias no meio do delírio. Então, ele traz essa ideia de que o homem que está delirando, né, sofrendo de uma maneira intensa, ele pensa contra a própria vida. Nesse estado mental, ele pensa contra si, né? Então, todos que se matam mostram-se alienados, ou seja, eu me alieno da realidade. O sofrimento me causa uma alienação, né? E aí nós temos Durkheim. Eu quero, né, passar rapidamente sobre esses fatos históricos, mas que são importantes, para a gente ir caminhando para os dias atuais. E eu queria, né, abrir para vocês também falarem um pouquinho, escreverem aí. Durkheim, ele tem uma importância muito grande. Então, ele vem e diz assim: olha, o suicídio, ele é um fato social, né? Ele pega esse assunto que está lá no coração do homem, lá nas entranhas do coração, né, das pessoas, e ele diz: opa, não é algo tão íntimo e individual, é algo também social, envolve a sociedade, envolve as nossas relações, né? A sociedade influencia as nossas vidas, né? Então, ele traz essa ideia de que o indivíduo se mata, olha só, para parar de sofrer, né? Ele não quer, no fundo, morrer. Ele quer parar de sofrer. Então, ele tira a sua própria vida para terminar com esse sofrimento, né? E ele desenvolve aí toda uma questão da Revolução Industrial, com a chegada, né, da indústria, da Revolução Industrial, e a perca, né, dos fatores de integração social, como a família, a igreja, né, outras instituições muito organizadas que davam ali uma segurança para o indivíduo, que faziam com que o indivíduo se tornasse parte de um grupo, que hoje, né, está muito, né, nesse mundo líquido, onde nós não temos o senso de pertencimento. Então, ele vai falar que os laços sociais, eles se fragilizaram e até se tornaram inexistentes. Parece que ele está falando dos dias de hoje, não é verdade?
mas faz cerca de 100 anos que ele escreveu isso. Mas hoje, gente, para pensar, como que estão os nossos vínculos sociais, as amizades, né? Quantos amigos você tem que você pode contar mesmo, que você pode dizer sobre o que você está passando, sem vergonha, sem medo, né? De ser você e de falar, olha, eu estou sofrendo, eu estou pensando nisso, eu estou passando por isso. Laços sociais. Então, existe uma falta disso hoje em dia. Existe uma lacuna aí, um buraco aí. E isso é uma questão de risco para o suicídio. A gente vai ver depois. Os vínculos, né, amizade, família, esses laços sociais saudáveis, são fatores de proteção ao suicídio. Então, quando eles não existem ou são muito fragilizados, poxa, a gente tem um problema muito grande hoje em dia, né? Falando, então, da juventude, da adolescência, eles não têm uma referência. Se perde um pouco essa expectativa do futuro. Nós temos uma geração muito imediatista, que acaba, então, trazendo, então, um aumento aí da impulsividade. Eu quero agora, eu vou fazer agora, se não for do meu jeito, esse vazio que cresce, essa falta de direção. Então, para suprir esse vazio, eu vou colocando para dentro, eu vou, né, tapando esses buracos, esses vazios com alguma coisa, para que a minha vida tenha algum sentido, né? Então, a gente vê isso muito presente na adolescência e na juventude, a questão da impulsividade, né? O fazer sem pensar. E aí, nós temos um filósofo muito importante, que escreve muito bem, que traz uma questão aí, que é o Albert Camus. Ele tem um livro chamado O Mito de Sísifo, e ele diz e traz essa ideia, né, principalmente para os filósofos, se existe um problema filosófico, né, realmente sério, é o suicídio. E ele traz a ideia do Sísifo, né, o mito, e o mito tem a ideia, né, eu não vou explicar totalmente aqui, mas só para a gente entender do que ele está falando, né, Sísifo, ele foi amaldiçoado pelos deuses, e ele recebeu um castigo, que era o quê? Ele tinha que rolar, né, uma pedra enorme, gigante, até o alto da montanha. E esse era o castigo dele. Porém, né, ele pegava aquela pedra e rolava até lá em cima, e quando ele chegava lá em cima, essa pedra rolava para baixo. No outro dia, ele tinha que fazer a mesma coisa, todos os dias da vida dele, né? Então, ele fala disso, conta a história de Sísifo, trazendo a ideia de que é normal para o ser humano experimentar essa falta de sentido, esse absurdo que é, às vezes, não saber, não ter respostas, né? A Fernanda falou da questão do suicídio, né? Do irmão. Sempre vai ficar uma pergunta aí, por quê? Tentando achar uma resposta que, às vezes, vai se carregar para a vida inteira, porque essa resposta a pessoa levou consigo. Então, todos nós experimentamos esse absurdo que é viver, em muitos momentos, sem saber o que fazer, sem saber como é que vai ser o dia seguinte, como é que vai lidar com isso, aonde que está a resposta, né? Por que isso aconteceu? Então, ele vai trazer essa ideia de que o absurdo, ele faz parte, né? Esse não saber faz parte da nossa vida. E é nisso que a gente se move, muitas vezes, para criar soluções, né? Para pensar soluções, para construir um futuro melhor, né? A esperança surge no meio desse absurdo, que é de não saber. Por um lado, ele traz sofrimento. Por outro, ele mobiliza para que a gente construa aí coisas positivas no futuro. E aí eu quero avançar um pouquinho, nós temos aí Freud, falando um pouquinho, então, da parte psicológica, ele tem uma grande importância. Freud não falou diretamente sobre o suicídio, sobre essa questão, né, do suicídio, mas ele falou sobre a questão da vida,
sobre a questão da morte, da angústia, do luto, né, da melancolia, ou seja, ele traz e ele fala muito das motivações que cercam o suicídio. Aaron Beck é um outro autor da psicologia muito importante, mais da parte cognitiva, então ele vai criar algumas escalas que são utilizadas para avaliar o comportamento suicida e para, né, instrumentalizar os profissionais aí da área da saúde mental, e ele vai falar muito, então, de como o sofrimento afeta o nosso pensamento e produz essa desesperança. Então, eu vou evoluindo aqui na conversa, mas eu queria apresentar esses autores para vocês, tá? Schneidman, então, Edwin Schneidman, ele é um dos mais importantes, ele é considerado o pai da suicidologia moderna, então já se cria aqui, nessa época, né, a suicidologia, uma área do estudo, né, própria relacionada ao suicídio, e Schneidman é considerado, então, como o precursor disso. E ele vem com uma ideia muito interessante, muito importante, que né, ele cunha esse termo chamado psychache, que significa dor psíquica intolerável, ou uma dor insuportável. O que ele quer dizer com isso, né? Ele chama a nossa atenção de que quando o assunto é suicídio, a palavra-chave não é morte, é dor psíquica, é sofrimento intolerável. Né? Parece que quando a gente fala sobre suicídio, a gente vai falar sobre morte, mas ele vem e traz essa ideia para que a gente olhe para as pessoas e veja que elas estão sofrendo. Então, o suicídio tem muita relação com essa dor, e uma dor intolerável, né? Então, ele vai dizer que o suicídio, ele não está gravado em pedra, ou seja, o que ele quer dizer com essa frase, né? É que o suicídio não é algo, por exemplo, que corre nas nossas veias, não é algo hereditário, não é algo, por exemplo, que a gente não possa fazer nada, né? Tem um mito aí que corre, até pelas redes sociais, as pessoas replicam isso, dizendo não adianta você fazer nada, se a pessoa quiser se matar, ela vai se matar. Não é bem isso, né? O suicídio não está gravado em pedra, não é um destino. A gente pode, sim, fazer muitas coisas para que isso se previna, embora nem sempre a gente consiga, né? Como eu falei, envolve muitos fatores, foge muitas vezes da nossa alçada, né? E aí ele cria, então, muitos centros de ajuda de prevenção nos Estados Unidos, ele constrói a ideia de uma autópsia psicológica, que é o quê? E ele que cunhou esse termo chamado de pós-venção, né? Todo cuidado depois que um suicídio acontece. E essa autópsia é o quê? É como se fosse uma reconstituição psicológica, social, do indivíduo que acabou tirando a sua vida, para tentar observar os principais fatores que levaram essa pessoa ao suicídio. E aí se constrói, né, uma ciência, muitas teorias que nos ajudam aí a pensar em fatores de proteção e a ficar alerta a fatores de risco. E alguns aspectos, até se você tiver com algum caderno, nessa parte eu quero que você anote, porque são coisas bem importantes, tá? Não precisa anotar tudo, mas as principais ideias aqui, então, ele vai trazer os aspectos do comportamento suicida. Por que se usa esse nome, né, comportamento suicida, e não chama, né, a pessoa que acabou tirando a sua vida de o suicida, né? Hoje já se tem tido esse cuidado de mudar até mesmo a nossa linguagem a respeito disso, porque olha só que coisa difícil, né? Um suicídio acontece, e aí essa pessoa, ou ela teve uma tentativa, né? Um adolescente teve uma tentativa. Essa pessoa muitas vezes é rotulada, né? Marcada como uma pessoa que tentou o suicídio, ou o suicida, né? Ela não tem mais um nome, ela não é mais uma pessoa, ela vira o suicida.
E ela é muito mais do que isso, né? Por isso que hoje se fala em comportamento suicida. E não chama-se a pessoa de o suicida, né? Para não estigmatizar, para não rotular, para não diminuir a pessoa, né? Então, nós temos os aspectos, são 3 características relacionadas ao comportamento suicida que são muito importantes. O primeiro deles é a ambivalência, que trata-se do quê, né? É um dos aspectos mais intrigantes aí da psique humana, da mente humana, que é o quê? Ele dá um exemplo aqui que é o seguinte, é o homem que corta o pescoço e, ao mesmo tempo, grita por socorro. Ou seja, ele está lutando entre a vida e a morte, né? É a pessoa, por exemplo, que ela se tranca no quarto e lá no quarto ela tem os remédios, ela tem bebida, ou ela tem uma faca, um revólver, né? Algum instrumento onde ela está planejando tirar sua própria vida. Ela vai para o quarto e ela tranca esse quarto e joga a chave por debaixo da porta, na esperança que alguém encontre essa chave, né? Poxa, mas como assim? Ela não quer se matar? Então, por que ela está jogando essa chave na esperança que alguém encontre e salve ela, né? Como assim alguém que coloca a corda no pescoço e grita para que alguém escute e socorra? Essa ambivalência, né? Ele está lutando entre a vida e a morte, a vontade de viver e a vontade de morrer que oscila dentro da gente. Então, essa ambiguidade nós podemos observar em nós mesmos, né? Muitas vezes a gente quer, mas não quer tanto assim algumas coisas, né? Então, isso, na questão do suicídio, aparece muito, né? Essa busca por ajuda, ao mesmo tempo que está bem pertinho ali de praticar, de acabar, né, se colocando em risco. Então, ela está ambígua, ela está ambivalente, ela está numa balança aí, tá? Então, esse é um estado e um aspecto da característica do comportamento suicida muito presente. Um outro aspecto é a impulsividade. Então, a pessoa que tira a sua vida, não necessariamente, tá? É importante a gente dizer isso, não necessariamente é alguém impulsivo. Mas, né, os estudos e os profissionais dizem, apontam que o ato em si, de tirar a sua própria vida, é impulsivo. E essa crise pode durar aí em torno de 30 minutos, 40 minutos, né, que se chama, então, de crise suicida. Nesse período, a impulsividade está muito presente. Por que é tão importante a gente observar, pensar sobre isso? Porque nesse momento, gente, aonde a pessoa está numa crise suicida, por exemplo, ela está diante de uma crise de ansiedade muito grande, começa a vir pensamentos de morte, ela já está num processo, né? Não é do dia para a noite que isso acontece, ela está nesse quadro agudo aí dessa crise e, de repente, ela recebe uma ligação de alguém. Nesse momento em que ela recebe essa ligação, essa crise, essa intensidade da crise diminui quando ela consegue falar com alguém, quando ela encontra ajuda. Então, a impulsividade tende a diminuir nesse momento, quando existe esses canais de ajuda, né? Hoje nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Se você ligar, por exemplo, no número 188, é uma instituição do Brasil há mais de 50 anos, que trabalha com a prevenção do suicídio. Se você ligar no número 188 de maneira gratuita, esse número, né, essa ligação vai para algum lugar do Brasil, a qualquer hora do dia, alguém vai te atender, um voluntário vai te atender e vai prestar apoio emocional para quem ligar. Olha só como essa informação é importante, porque diante de uma crise, se o adolescente sabe que ele
ligar para um 188, ele vai ter ajuda, isso pode salvar a vida dele, porque diminui a intensidade da impulsividade, né? Tem alguns casos, por exemplo, existe uma reportagem, eu posso até colocar no grupo depois para vocês, de uma adolescente que ela vinha de uma família, a entrevista não fala muito bem, né, como é que era o funcionamento da família, mas, pelo que aconteceu, dá a ideia de que a família era uma família um pouco rígida na questão de relacionamento. Então, a adolescente, ela tinha 14 anos, se eu não me engano, ela estava um dia, né, com o celular dela na sala, e de repente ela se distraiu, o pai pegou o celular e viu mensagens dela com uma pessoa, com um menino, e viu que ela estava ali, então, tendo um relacionamento com o menino. Quando ela viu que o pai pegou o celular e viu as mensagens, o que ela fez? Ela não pensou em nada. Ela morava num apartamento, ela levantou do sofá, correu e pulou, se atirou da sacada. E ela caiu, se eu não me engano, são 4 andares que tinha, depois eu vou colocar a entrevista para vocês verem. Ela caiu, né, quebrou as 2 pernas, ficou paralisada, né, da cintura para baixo, não morreu. Mas, olha só a questão da impulsividade. Ela não conseguiu lidar com aquilo, pensar sobre aquilo, processar aquilo. Ela simplesmente reagiu à situação. E foi e se jogou, né? Com medo que o pai iria, né, bater nela ou proibir, enfim, né? Ela foi e se jogou. Ela não pensou em nada. Foi instantâneo, foi impulsivo. Então, a impulsividade, ela pode aparecer como uma característica aí da personalidade ou diante dessa crise. E por isso que nessas horas é muito importante esses canais de ajuda, porque quando se tem acesso, quando se pode falar sobre o assunto, você consegue pensar sobre isso, você consegue elaborar essa dor, esse sofrimento, o que você está pensando, né? Você não só reage a isso, sem pensar, sem ponderar, né? Sem mastigar isso tudo, né? Na psicanálise, isso é chamado de ato-dor. Eu reajo à dor, eu não processo essa dor, não dá tempo, né? Então, é algo muito presente aí na adolescência e também em quadros aí de crise suicida. Um outro aspecto do comportamento suicida é o pensamento rígido. Quando que ele aparece, né? Ele começa a aparecer, então, quando a pessoa, ela é inflexível no seu modo de pensar, né? A gente vai ver depois que a depressão é uma dos transtornos mentais mais associados ao suicídio e que acaba trazendo essa inflexibilidade no pensamento, ou seja, a pessoa enxerga de um modo só ou de modo muito rígido, né? Ela não consegue mais ver tudo que está ao seu redor, né? As soluções, as possibilidades, as nuances, né? Ela enxerga somente uma cor, digamos assim, né? Ela enxerga somente de um modo. Então, é um pensamento muito rígido e ela não consegue encontrar uma válvula de escape. Então, ela começa a pensar, ou é tudo ou é nada, ou é certo ou é errado, ou é vida ou é morte, né? Ou volta para mim, ou nada feito. Se eu ficar desempregado, eu me mato. Entende? O pensamento não tem outras opções, é muito inflexível, muito rígido. E aí, gente, nesses momentos, a busca por ajuda, né? O grupo de apoio, por exemplo, ali, os sobrevivências, a gente vê isso muito presente ali. E por que é tão importante essa pessoa ter essa ajuda, falar sobre isso? Porque falando sobre isso, ela vai, né, juntos, nós vamos construindo e mostrando para a pessoa outras formas, outros caminhos, né? Não é só certo e errado, não é só tudo ou nada, vida ou morte. Opa, tem muitas cores aqui.
né? Tem muitos caminhos. Não é só essa visão de túnel, né? Aos poucos a pessoa vai ampliando o seu olhar, flexibilizando isso, pensando a respeito. Opa, a vida não está tão legal, mas é possível encontrar outros caminhos, lidar com isso de outra maneira, né? De outra forma. Eu preciso ressignificar, trazer um novo sentido. Isso pode demorar, mas é possível. Ela começa, né, a ver outras coisas, outros caminhos. E aí, nós temos aqui também, eu gostaria que você anotasse, você pode anotar dessa forma, né? São os 3 Is, eu coloquei de forma bem didática aí, para ficar bem fácil de lembrar e de compreender. Schneidman, né, ele vai trazer o psyche, que é essa dor psicológica, que a gente pode associar em um sofrimento existencial muito intenso, que é vivenciado pela pessoa nesses 3 Is. O primeiro deles é o quê? Ela experimenta o sofrimento como algo insuportável, ou seja, a pessoa não aguenta mais, é insuportável para ela. Inescapável, ela começa a pensar que ela não tem outra saída, ou seja, não vou conseguir escapar desse destino que é a morte, né? Eu não consigo lidar com esse sofrimento de outra forma. Eu quero acabar com ele, eu quero terminar com isso, eu não estou aguentando mais, eu não consigo ver outra saída. Então ela começa a ver a morte como uma solução para o sofrimento. E para ela chegar nesse estado, gente, precisa ser um sofrimento que é insuportável, né? Não é do nada, não é frescura, não é algo pequeno, é algo que está insuportável. Para ela considerar a morte como uma solução para esse sofrimento, é porque existe muita coisa aí. E o último I é o interminável. Então, ela vê o sofrimento como algo que não tem fim. No grupo, a gente vê essa fala muito presente, né? Eu já ouvi de muitas pessoas no grupo que elas me disseram assim: Michael, eu vou viver essa maldição até quando? Até quando eu vou viver isso? Para sempre? Minha vida vai ser assim para sempre, esse tormento? Essa vida vazia, sem sentido? Até quando, né? Então ela começa a vivenciar o sofrimento como algo que para ela não vai ter fim, não tem solução, não tem, né, saída. Olha só o estado, né? Eu estou trazendo aqui para que a gente compreenda o que essa pessoa experimenta de sofrimento, né? Insuportável, inescapável, interminável. E aí, avançando um pouquinho, nós temos os 3 Is e os 3 Ds. Você pode anotar também os 3 Ds. O primeiro D é o desespero. Então, é um sofrimento que não tem sentido, né? E a logoterapia, e o criador da logoterapia, o Viktor Frankl, ele vai dizer que quando nós encontramos um sentido, até mesmo em meio ao sofrimento, esse sofrimento deixa de ter o peso do sofrimento, né? Quando a gente encontra sentido. Então, muitas vezes nós conseguimos superar muitas coisas, aguentar, né? Lidar de uma forma melhor diante de uma situação difícil quando a gente encontra sentido, né? Uma mãe, por exemplo, que tem filhos e que está enfrentando uma situação difícil, e ela diz assim, não, pelos meus filhos eu vou aguentar isso. Então, esse sentido que ela encontra nos filhos, né, no amor aos filhos, faz com que esse sofrimento, com que essa situação perca esse peso todo, né? Quando a pessoa não encontra sentido, ela entra em desespero. Então, para a logoterapia, o desespero é o sofrimento sem sentido, né? E aí nós temos o outro D, que é o desamparo.
é quando a pessoa ela está sozinha, né, sem apoio, ela se vê sem ninguém. Então, ela não tem apoio da família, ela não tem apoio, por exemplo, na sua igreja, ela não tem apoio na escola, ela não tem apoio com os amigos, né? Às vezes ela já tentou falar sobre esse assunto nesses mais diversos locais e não foi compreendida, não teve espaço, e ela se vê, às vezes, sozinha, sem apoio, né? Eu já ouvi de muitos adolescentes, trabalho com esse tema aí há mais de 5 anos, então não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que eu ouvi de adolescentes a seguinte questão, né? Eles me procuravam e falavam assim, Michael, eu já tentei falar para minha mãe, já tentei falar para o meu pai, mas minha mãe disse que não é tudo isso, não querem me ouvir, os meus amigos já estão de saco cheio, né? De tanto me ouvir falar disso, eles não me levam a sério. Tentei falar na igreja, não consegui. E aí, o que que eles me disseram? Quer saber, eu vou me calar, eu vou fechar minha boca, não vou falar para mais ninguém. E aí mora uma questão muito séria, né? Um perigo, porque quando a pessoa tenta lidar com isso sozinha, né, sem apoio, desamparada, desesperada, o risco do suicídio aumenta. Então, o silêncio a respeito desse assunto é algo muito sério, é um risco muito presente. Então, a gente precisa quebrar esse silêncio, a gente precisa abrir espaço para que esses adolescentes eles possam encontrar algum tipo de apoio e possam falar sobre isso em algum ambiente, né, sem se sentir julgado, com medo, receoso de falar sobre isso, para que esse desamparo não aumente, né? E aí o terceiro D, que é a desesperança, que é essa falta de perspectiva do futuro, né? Então, a pessoa, nesse estado de sofrimento, ela começa a não conseguir ver mais. Ela não consegue se ver mais no dia seguinte, né? Na semana seguinte, no mês seguinte, fazer planos, para quê? Se eu não vou mais estar aqui, né? Para que trabalhar, para que me empenhar? Ela não consegue mais ter nenhum tipo de perspectiva do futuro, ela não se vê mais no futuro. Então, a desesperança começa a aparecer, então o futuro começa a ser algo que não é considerado, tá? Nesse estado, nós estamos falando já de um estado grave, né? E a gente vai ver, quero tentar acelerar um pouquinho, que o suicídio, ele é algo bem... É um processo, né? Eu vou avançar aqui, depois eu vou voltar, só para a gente fechar esse assunto, né? O suicídio não acontece da noite para o dia. Ele é um processo. Existem alguns casos, né, que eu falei da questão da impulsividade, mas, via de regra, ele é um processo que vai levando aí talvez anos, meses, né? Começa, então, por um pensamento. E nesse estado aqui de pensamento, é algo que até a gente pode considerar como algo normal. Porque, né, perguntando aí para vocês, quem nunca pensou, talvez não diretamente em suicídio, mas quem nunca num dia difícil, né, o dia que você acordou de manhã, já acordou, já começou as coisas darem errado, né, você não dormiu bem, as coisas não tão legais, no trabalho você se estressou, alguém, né, implicou contigo, fez algo errado, deixou você na mão, você passou por uma situação de estresse, e o dia foi difícil, né? Todo mundo já teve um dia assim. E aí você chegou em casa e a casa estava uma bagunça ainda. E aí você pensa, nossa, tem a noite ainda. Será que não dava para pular esse dia, né? Vamos deletar esse dia? Esse dia não valeu. Deixa eu apertar um botão aqui de pause porque tá difícil hoje, né? Todo mundo aqui já experimentou um dia assim, e já quis, né? Já passou pela cabeça, ai, só quero dormir e acordar amanhã, né? Só quero me isolar, me separar, não quero falar com ninguém. Então, indiretamente, esse pensamento, não do suicídio em si, mas de sumir, de dormir,
de pular para o dia seguinte, né? Porque tá difícil. Ele vem, ele acontece, ele é natural, ele é do humano, ele é nosso, né? Agora, quando essa ideia, pular o ano inteiro, Karine, quando essa ideia, esse pensamento, ele vem uma semana, ele vem, né, um dia, de repente ele vem outro dia, ali durante a semana já foram 2, 3 dias, né, que esse pensamento está vindo, essa carga começa a aparecer, 2 semanas, 3, esse pensamento vai elaborando, ele vai crescendo, ele vai permanecendo em você. E aí, quando você percebe, já faz um mês que esse pensamento está muito presente aí, né? E aí, do pensamento, ele pode virar um plano, né? Uma ideia. E aí, a gente já está falando de um nível de sofrimento aí que já pode se arrastar por meses. A pessoa começa a pensar como que ela vai tirar sua própria vida, né? Ela começa a visitar sites na internet para tentar ver quais meios ela vai utilizar. Talvez ela começa, né, a planejar um dia, algumas metas, né? Várias coisas podem estar acontecendo nesse processo aqui, na ideia do plano, né, do planejamento. Então, do pensamento, ela começa a elaborar isso de uma forma mais detalhada, né? E aqui, gente, nesse primeiro passo, a ideia do pensar sobre morrer, sobre fugir, né? Quando ela está muito presente, ela ainda assusta. Quando esse pensamento vem, opa, a pessoa se assusta normalmente. O que eu estou pensando nisso, né? Por que isso vem na minha cabeça, longe de mim, né? E ela, às vezes, não fala para ninguém sobre isso, porque ela está muito assustada com aquilo, né? E aí, ela pode passar para um outro estágio, que é a tentativa. Então, numa crise aguda de um sofrimento muito grande, ela pode tentar contra a sua própria vida, né? Naquela ambivalência, na impulsividade, ela vai, digamos assim, toma um monte de remédio junto com bebida. E ela não efetua o suicídio, né? E ela teve uma tentativa. Aí, gente, nós estamos falando já de um fator de risco dos mais importantes, que é o quê? Quando a pessoa teve uma tentativa já, é como se ela dessensibilizasse aquela ideia da morte, né? Ela passou de um limite ali, que de alguma maneira nos protege. Então, ela se dessensibiliza com a ideia da morte, por conta de uma tentativa, ela já passou um limite ali. Então, está muito próximo. Então, é um fator de risco muito grande. A gente precisa ficar atento a pessoas que já tiveram algum tipo de tentativa de suicídio. Por quê? Porque essas pessoas já passaram de um limite, de um limiar ali, né? Então, elas já estão muito próximas à ideia da morte. Então, e aí, depois da tentativa, o suicídio, então, pode vir tragicamente a se consumar. Então, é um processo, não acontece da noite para o dia. E entender esse processo ajuda a gente a atuar, saber onde a pessoa está. Será que ela está na fase ali do pensamento? Será que ela está elaborando, já planejando, ela já viu que forma ela vai fazer, ela já pensou em algum dia, o que ela está fazendo, né? E aí a gente tem alguns sinais, né? Nessa fase do planejamento, por exemplo, tem muitas pessoas que já escrevem uma carta, tem pessoas que começam a se desfazer de objetos importantes, né? De uma forma assim meio inesperada. A pessoa tinha muitos objetos importantes, ela começa a se desfazer, doar para as pessoas. Nesse período é muito comum pedidos de perdões, reconciliação inesperada, assim, quando você não vê sentido naquilo, parece que a pessoa está se despedindo, sabe? É algo estranho. Não é algo que a gente precise relacionar diretamente, né? Não significa que toda pessoa que vá se reconciliar está pensando em suicídio. Mas, quando é algo que você percebe que não é típico da pessoa, opa, é um sinalzinho de alerta para a gente prestar um pouquinho mais de atenção, né? Porque isso pode acontecer, né? Ficar um pouquinho mais alerta e a gente pode identificar que alguma coisa não está bem, né? Se nós sabemos que já teve uma tentativa, então
a gente precisa tomar outras medidas aí. Então, encaminhamento para profissionais da área de saúde é muito importante nesse momento, o resguardo da família. Então, uma série de medidas que, durante o curso, nós vamos trabalhar sobre esses assuntos. Alguns dados, então, para a gente correr para o nosso final, que nós já estamos aí faltando uns 10 minutinhos. Em 2018, então, foram cerca aí, né, em todo o ano, né, de maneira anual, 800 mil suicídios. A cada 40 segundos, então, uma pessoa ela tira a sua vida. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua vida no Brasil. E a cada suicídio, então, pelo menos 10 pessoas são impactadas diretamente. Amigos, família, né, pessoas próximas. Aí você imagina quando isso ocorre, por exemplo, num colégio, vamos pensar assim, o tanto de alunos, né, de pessoas que são impactadas, é uma morte cruel, violenta, que suscita muitas emoções, como a culpa, né, a família sofre muito, então fica aquele questionamento, o porquê, será que eu não vi, o que eu deixei de fazer, né, por que fez isso? Às vezes pode surgir a questão da raiva, né, poxa, fez isso, deixou a nossa família aqui desamparado, o que a gente vai fazer, né? Então, uma mistura de sentimento, de emoção, que é muito difícil, delicado de se lidar, né? Então, quando o suicídio acontece, os enlutados se tornam aí, então, um grupo de risco também, né? Existe uma grande chance disso acontecer novamente. Por quê? Porque o luto, né, principalmente para a família, é muito difícil de ser elaborado. Então, a família fica muito fragilizada quando isso acontece. É a segunda causa-morte, então, de jovens entre 15 e 29 anos, olha a faixa etária de idade, né? No mundo, no Brasil já é a terceira causa-morte, então nós estamos falando de algo bem, bem sério. Em mulheres, então, existe um número de tentativas maior, porém os homens ainda se matam mais, porém esse número tem esse número, né, a questão do gênero aqui, tem subido, né, tem se igualado aí, mas ainda assim as mulheres têm um número maior de tentativas. Por outro lado, os homens ainda se matam mais. E isso é algo interessante, né? Os homens, por exemplo, existe toda uma questão aí em volta da cultura do machismo, os homens têm uma dificuldade de falar, né, sobre os seus sentimentos, de abrir sua vida para outras pessoas, de procurar ajuda, né, de investir na sua saúde física, quem dera, né, saúde mental, emocional, é muito mais difícil do homem, né, procurar essa ajuda. Então, ele só vai procurar, muitas vezes, quando a situação já está muito agravada. Os homens também têm um fácil acesso, aí, por exemplo, a armas de fogo, a meios mais letais. Então, existem questões aí que explicam um pouco por que os homens se matam mais e as mulheres acabam tendo um número de tentativas maior, né? E existe um estudo que diz que 90%, né, das vítimas apresentam um transtorno psiquiátrico, principalmente, então, a depressão e o transtorno bipolar. A depressão, nós vamos ter um módulo, né, um encontro só sobre a depressão, então não vou me aprofundar aqui, mas esses dois transtornos são os principais associados aí ao suicídio. Então, nós estamos falando de um fator relacionado ao suicídio. Eu queria encerrar com isso, né? Eu vou falar mais detalhadamente dos fatores no encontro que vem. Mas nós temos muitos fatores. O transtorno mental é um deles. Nós temos aí fatores relacionados à personalidade, aos vínculos sociais, né? Fatores econômicos, fatores aí existenciais, fatores aí de, por exemplo, familiares. Nós temos muitos fatores que influenciam no suicídio. Então, nós precisamos de muitas frentes para atuar na questão da prevenção do suicídio, né? Não só
em relação aos transtornos mentais, por exemplo. A gente não pode só tentar prevenir o suicídio tratando da depressão, né? A gente precisa trabalhar outros fatores, porque esse fenômeno envolve muitos fatores. Uma curiosidade para vocês terem ideia, fator econômico, né? A época em que mais teve suicídio no Brasil foi no governo Collor, onde teve um índice de desemprego muito grande. Olha só como esse fator econômico pesa, associado a muitos outros, né? Então, esse fenômeno, existem várias influências, e a gente precisa entender cada uma delas e perceber onde que eu posso atuar de maneira mais efetiva, né? É claro que a gente não vai dar conta sozinho, é por isso que juntos a gente pode construir aí uma grande rede, né, uma rede mais viva e mais eficaz a respeito desse assunto. Eu queria fechar aqui, é que a gente está chegando aqui para o nosso final. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu falei demais. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Esse primeiro encontro foi mesmo, né, uma parte um pouco histórica ali, a gente passou por várias nuances, tá? O próximo encontro, a ideia é trabalhar mais ali a questão prática do suicídio, trazendo muitos mitos, o que a gente pode fazer, e aí eu queria abrir mais para vocês falarem sobre isso, contarem algumas experiências aí que provavelmente vocês têm do dia a dia de vocês, né, onde vocês estão atuando ali na sala de aula, em contato com os alunos. Acredito que essa demanda é muito presente, pelo que eu vi ali da expectativa de vocês a respeito do curso, tá? Então, nós vamos de maneira gradual inserindo esse assunto, tá? A gente não vai tratar tudo em uma aula, então é muito importante a sua presença aqui, a sua colaboração, a sua interação, né? Tirar dúvidas, eu vou estar disponível também pelo grupo, vocês têm o meu número lá. E seria isso, nessa noite, né? Chegamos aí às 21 horas, e eu queria abrir rapidamente para saber se alguém tem alguma questão, né, alguma dúvida, algum apontamento, para a gente talvez responder agora aqui ou para o próximo encontro. Maicon, posso comentar? Pode, com certeza. Então, boa noite a todos. Eu sou a Karine, sou professora aqui em Matelândia. Eu conheço o trabalho do Maicon já de algum tempo, né? Trabalho na Uniguaçu, então o Maicon, a Michele, a Emily também de alguma forma, e tem a Alessandra, né, Maicon? Para não esquecer que Isso. Uhum. fazem um trabalho muito legal, muito bom. E tudo partiu, né? Esse meu contato com o Maicon foi justamente por questões que eu vivenciei na escola, situações que eu não esperava passar, né? De casos de alunos que começaram a compartilhar algumas situações de sofrimento, e eu, como professora, não podia ouvir aquela situação, perceber que estava acontecendo alguma coisa e não ajudar. E, assim, o que mais me preocupa justamente é pensar que todos os setores da educação isso está acontecendo, né? Eu trabalho desde a educação infantil até o nível acadêmico, e eu percebo o quanto esse número vem crescendo, e eles vêm procurando muitos professores para relatar tudo isso. E a nossa ausência de informação e formação muitas vezes inibe, né, a nossa atuação nesse sentido. Então, assim, quero parabenizar a Maicon mais uma vez, né, por esse projeto, por essa atividade que é de grande valia para nós, professores, principalmente. Tá bom? Uhum. Muito obrigado, Karine. Juntos a gente pode aí, né, chegar mais longe, fazer mais, né? E como você falou, é algo que a gente precisa muito, é muito presente, não só com os alunos, né? Então, entre os professores também a gente percebe aí
uma carga excessiva, né, um desgaste emocional, principalmente nesse momento, que precisa de um olhar nosso também aí, da questão, né, dos profissionais da saúde a respeito disso, né, esse desgaste emocional está muito presente, então, acaba afetando também, né, esses profissionais. Então, a ideia aqui também não é, né, como eu falei no início, colocar uma responsabilidade além da conta, não, é também dizer para vocês, né, no projeto aí Rede Viva, nós temos aqui alguns profissionais que se disponibilizaram, né, a prestar alguns atendimentos de maneira voluntária, porque a gente sabe que, falando sobre esse assunto, né, são assuntos delicados, às vezes o momento que você está passando, né, você professor, educador, funcionário, está passando um momento delicado, então você precisa de ajuda. Então, nós temos aí, né, esse amparo do projeto com profissionais que se disponibilizaram a atender, a prestar alguns atendimentos voluntários. Então, se você precisa, se identifica, né, ficou sensibilizado de alguma forma, me procure, a gente vai conversar e encaminhar, né, para esses profissionais. A ideia não é deixar vocês desamparados nesse sentido, é fazer o possível, né, para que a gente consiga prestar apoio para vocês também, nesse momento. Posso só comentar uma coisa? Esse número 188, né? Quando eu comecei a trabalhar falando sobre o suicídio com os alunos em 2017, e a gente fazia, com a turma do magistério, a gente fazia papeizinhos com o número Disque 188, precisa de ajuda, a gente fazia vários bilhetinhos e no Setembro Amarelo a gente distribuía na escola toda. Muitos alunos ligaram, procuraram, e assim, depois eles falavam, nossa, prof, eu ligo diariamente, e tinha pessoas que vieram agradecer, né, porque realmente são profissionais que ouvem, né, e de uma certa forma direcionavam esse aluno ao que ele realmente estava precisando. E quando eu trabalhava esse tema na sala de aula, a maioria dos alunos, assim, levantavam a mão quando eu perguntava quem aqui já teve um pensamento suicida, todos eles levantavam, todos, sem exceção. E daí, depois que eu trazia o tema, no final eles me procuravam, pedindo o que eles deveriam fazer. Aqui em Matelândia, eu encaminhava eles para o posto de saúde, porque como eu trabalhei também na área da saúde, aí eu encaminhava eles para a área da saúde, e lá eles tinham algum encaminhamento, assim, eles, na verdade, eles tinham esse primeiro passo, né, que eles tinham medo de saber não sabiam o que fazer, quem recorrer, e como eles poderiam chegar, porque às vezes para o pai, realmente, que nem você falou, o pai ou a mãe tem esse, é frescura, isso né, não tinha esse olhar, então eles acabavam indo para esse profissional de saúde, e vários adolescentes acabaram indo para o psicólogo, e depois vieram relatar que estavam frequentando. Então, eu acredito que esse 188 aí é maravilhoso, assim, para eles, assim, é bem interessante. Com certeza. Que bom, Sandra. Muito obrigado pelo teu relato. A gente percebe que a questão do CVV, né, são pessoas que eles nem conhecem, então às vezes eles ficam mais à vontade ainda, né, de falar com uma pessoa que eles não conhecem, mas que sabe, né, que não vão julgar, que eles vão ser acolhidos, a pessoa vai escutar eles, né, uma necessidade de ser ouvido. Então, abre um canal ali para eles procurarem ajuda depois, né? Como você falou, muitos foram para o psicólogo, né? A questão da família aí é importante a gente observar, porque às vezes a questão passa muito pela família, então a gente não pode acessar primeiramente a família quando a gente percebe que às vezes o problema está muito ali, no primeiro momento, né? Então, depois, né, a gente vai trabalhar assim com a família, trazer essa família para perto e tal, mas é tentar observar, né, aonde esse adolescente pode se vincular. E às vezes a primeira conversa, a primeira abertura vai ser com o professor, né, depois no CVV, depois às vezes com o profissional de psicologia, e depois às vezes vai trabalhar isso com a família, né. Nós não vamos ignorar a família, tem um papel fundamental, mas às vezes o problema passa justamente por lá,
né? A gente precisa não apressar também as coisas, né? Observar o momento, ponderar a situação, e cada caso é um caso, né? Não tem uma receitinha de bolo que se encaixe aí para todo mundo, né? Então, cada um é cada um. Muito bem. Alguém mais? Gente, se alguém quiser falar, aproveite agora. Nós vamos encerrar, então, quero agradecer a presença de vocês, divulguem aí, talvez alguns colegas não ficaram sabendo, mas como você participou hoje, né? Então, nós vamos falar sobre vários assuntos, vai ter vários profissionais aqui, a Michelle é psicóloga, a Franciele é psiquiatra, a Ana é psicopedagoga, nós temos a Maiara também, que é psicóloga e professora infantil da rede municipal. Então, nós vamos trazer vários profissionais que vão trabalhar vários assuntos, né? Eu vou passar o cronograma para vocês depois, certinho, para vocês terem uma ideia do que cada profissional vai trabalhar, o assunto, né? E vocês vão vendo que vai ser um gradual desse conhecimento, e é muito importante a gente estar aqui, ampliar essa rede de apoio, né, que a gente tem. Eu vou passar para vocês depois, no outro encontro, o número de suicídios aqui de Medianeira, né, esses dados para a gente ver que é um dado preocupante aqui da nossa cidade, do nosso município. Então, a gente precisa, sim, se informar, se capacitar, trazer algumas ações aí para os colégios, na área da educação, da família, para os próprios professores a respeito disso, tá bom?